RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, pessoal. Nós estamos iniciando a semana com Gourmets na TV, aqui no 524 da RDC TV, nesta segunda semana de dezembro, em que nós estamos nos aproximando do Natal. Até os nossos programas cada vez mais estarão voltados para esse evento Natal e Ano Novo, que são momentos de festa, de confraternização, de congregamento, de alegria, muitas vezes até de apoio a pessoas que precisam nesses momentos de companheirismo, né? E o nosso programa vai correndo ao natural, né? Se preparando para o verão, né? E os nossos convidados chegando aqui casualmente hoje, né? Nós estamos aqui com o chefe Alessandro Kralik, né? Ele é tcheco, de origem tcheca, essas coisas todas. Eu tenho uma professora de francês, eu já falei várias vezes, a Jaqueline Petkovic, ela é de origem sérvia. Né? Ela fala chinês, francês, obviamente, né? Ela é francesa, sérvio, chinês, sérvio, não sei o que. Tu começa a falar uma língua com ela e meia hora depois está dominando. Então, vocês tchecos, sérvios, é a mesma região em que, graças a Deus, por agora os povos estão se organizando e nós estamos em momentos de pelo menos de maior tranquilidade, né? Mas o Alexandre tem uma história singular que não é tão singular assim, que vocês estão acostumados com os nossos convidados aqui. Todos eles têm uma história infantil na gastronomia, um gosto. Um foi ser publicitário, o outro é médico e resolveu, numa hora para outra, chutar o balde e começar uma nova experiência, ou, paralelamente, uma experiência na área da gastronomia. Mas o importante, Alessandro, é que nós sempre procuramos fazer aqui um pouco da qualidade que a nossa gastronomia porto-alegrense e gaúcha vem desenvolvendo. Nós temos chefes reconhecidamente craques que vieram aqui, nós temos um pessoal novo, gente que faz uma gastronomia paralela de hambúrguer, pizzas, essas coisas que também é uma excelente condição para a nossa mesa, mas que a gente, quando fala em gastronomia, parece que está se falando em coisa fina. Não, nós estamos falando em coisas boas, práticas, agradáveis, muitas vezes fáceis e assim por diante. O Alessandro, ele é o titular do Mon Petit Choux, né? Ele veio aqui hoje, está com a Valentina, a filha dele. Nós vamos conhecer a Valentina no decorrer do programa, tá? Mas quando a gente começar lá na nossa bancada. Mas, Alessandro, eu já ia falar Colorado, olha aqui, hein, Beto? Hein? Já ia falar no D'Alessandro. O Alessandro, quer dizer, agora Colorado não resiste, né? Tu é gremista, né? Sou gremista, tem azul, não tenho dúvida. Mas, Alessandro, conta um pouco, para começar o nosso programa, senão eu passo o bloco todo falando. Advogado, o Alessandro também é advogado. Eu já tirei essa surpresa que ele trouxe para vocês aqui, ele ia trazer para vocês. Mas, de qualquer maneira, conta para nós como é que, até chegar no Petit Choux, como é que foi a tua vida nessa área de culinária, gastronomia? Perfeito. Prazeres. Calil, primeiro eu queria te agradecer pela oportunidade, tu é muito querido, sei que tu, como advogado também, colega, tu também gosta muito da gastronomia, ela tem tomado bastante tempo, né, na tua vida, nas tuas coisas. A gastronomia para mim sempre foi uma coisa muito comum, né? As festas, por exemplo, de família, sempre foram dentro da cozinha. Então, dentro da cozinha que as pessoas se encontravam e ali ficavam a festa inteira. E a partir desse gosto e também por oportunidades também de trabalho, de criar um network diferente, de conhecer mais pessoas, de difundir o teu trabalho, né? Eu comecei a desenvolver um pouco mais, sair um pouco mais do achismo e daquelas coisas que a gente faz muito particularmente dentro de casa, né? E para a família, buscar então alguma coisa mais técnica, alguma coisa que a gente pudesse trabalhar em cima e criar a Mon Petit Choux, que é um e-commerce, né, de gastronomia. A gente fez todo um estudo de marca, estudo que a gente via aqui no Rio Grande do Sul,
Os grandes economatos que atendem os clubes, por exemplo, eles não se colocavam à disposição para fazer pequenos eventos. É verdade. Hoje em dia eles já fazem, por uma questão de necessidade também. De mercado, né? A própria questão da exclusividade desses economatos também já não se exige mais que seja um ou outro. Hoje se abre também a oportunidade para vários trabalharem. Sim. E essa abertura de mercado, ela se deu, eu consegui perceber isso mais ou menos uns 8 anos atrás, né? E a gente começou a trabalhar com pequenos grupos. Por isso, Mon Petit Chou, o meu repolhinho em francês, numa tradução Chou, para vocês entenderem, chou é repolho em francês. Como se fosse meu chuchuzinho numa tradução livre que a gente fizesse para o português. E a partir daí a gente começou a ter muitos clientes. Hoje, nesse período todo, a gente tem mais de 7 mil clientes atendidos, né? Que legal. A gente começou a desenvolver os cardápios muito pela demanda, porque tu sabe que a gente pode criar 20, 30, 100 cardápios mais. A gente vai personalizando conforme a necessidade. Perfeito. E só tem crescido, né? É uma paixão que eu tenho, mas eu continuo advogando. Então, a gente durante a semana concilia o jurídico e final de semana a gente toca a gastronomia. Tá certo, mas a gastronomia é por aí. E me diz uma coisa, essa demanda gastronômica, como é que foram esses tu falaste há 7 anos que começasse o Mon Petit Chou, né? E esses últimos, tu vem mantendo, tu está bem, então essa coisa toda a gente sabe que tendo um bom produto as coisas funcionam, né? Mas eu te pergunto uma coisa, como é que foram esses 3 últimos anos? Depois de 2014 a coisa foi muito difícil para todas as atividades, né? Na advocacia tu está sentindo isso, né? Mas principalmente nesta área de serviço para terceiros, que é serviço tomado, que não é institucionalizado, como a gastronomia, como a festa, evento, pequenas festas. Foram tempos difíceis, né? Foi muito complicado, até por isso que a gastronomia por muito tempo ela tomou a posição, principalmente de composição de renda, mais do que o jurídico. Sim. Porque o jurídico ele te dá um valor, mas não acumulado, né? Ou seja, tu faz uma poupança ali naquele teu trabalho. A gastronomia é aquela que pinga todo dia a dia, então tu acaba tendo mais dinheiro na mão, mais dinheiro circulando para tuas questões. Tem uma coisa, quem sobreviveu a esse período, vamos dizer assim, horrível, né? Horrível em termos, nós não estamos falando de nenhuma, todas as atividades, né? Nós tivemos esse problema no país aqui, uma depressão quase, né? Mas de qualquer forma nós estamos saindo disso e quem resistiu, né? Quem resistiu vai colher depois o fruto dessa dificuldade. Uma questão que empreendeu, né? Uma questão que a gente notou em relação à crise, né, propriamente dita, é que a antecipação ela praticamente não existia. Então as pessoas se organizavam em pequenos grupos, mas decidiam te contratar em cima da hora. Uma semana. Exatamente, que antes da crise isso não acontecia. Então a pessoa te contratava em março para um evento em dezembro. Sim. Tranquilamente. Hoje a gente tem esse tempo, esse delay muito curto, então para preparar, para se organizar em relação a isso. Mas vai indo bem, Mas né? Tá ótimo, bem. Não tem o que reclamar. Tá certo. Bom, nós vamos deixar pro Alessandro. Vai ser difícil terminar um programa. Eu vou falar chefe Alessandro, porque senão o chefe da Alessandro, o da Alessandro vai estar fazendo gol a toda hora. Impressionante, ontem eu estava vendo o jogo da final da Libertadores, lá em Madrid. Né? Um jogo, não é que tenha sido muito intenso, mas foi um jogo emocionante. Né? Ele foi não intenso, mas tenso, né? A gente via. Mas no último momento, o Boca Juniors com 9 jogadores, quase empata o jogo com uma bola na trave, um troço inacreditável, né? Então, eu fiz isso fazendo referência ao Alessandro, coisa que vale, o nosso Alessandro aqui hoje, né? Para dizer o seguinte, nós não vamos botar bola na trave no último minuto do nosso bloco, nós vamos deixar para ele no começo explicar como é que vai ser a nossa programação gastronômica de hoje. Nós voltamos em seguida.
Pessoal, nós estamos aqui, agora nós estamos em casa aqui agora, né, Alessandro? Agora sim. Agora nós estamos em casa aqui para começar. Eu sou de ajudante, sempre me meto de ajudante, põe um jaleco para não passar vexame com o chefe, que hoje é o Alessandro, que está aqui, vai nos preparar algumas vamos dizer assim, miudezas para vocês nas festas natalinas, nas vésperas de Natal. Olha que bancada bonita, Alessandro. Né? Nas festas de Natal, nós podermos ter algumas assim, algo um pouco diferente do usual, né? Sim, perfeito. Nós, na semana que vem, vai vir a chefe, a professora Gláucia Gouveia aqui, vai nos fazer alguma coisa mais consistente com relação ao Natal. A Gláucia é uma professora... Mais de ceias. Ela vai fazer mais uns 2 dias de programa com... Então, nós já estamos fazendo uma prévia, né? Das nossas mesas natalinas. A mesa natalina, que eu quero dizer é o seguinte, do Natal até o Ano Novo a gente come, né? Bebe, faz essas coisas. Pai, hoje eu não trouxe nenhum espumantezinho para a gente brindar. Mas não tem importância, não vai faltar oportunidade. Mas então o Alessandro vai começar a fazer um preparo natalino. Eu diria que seriam as cepipes de Natal. Né? Não, perfeito. Dá uma explicação, vamos primeiro. Desse mise en place maravilhoso que tu fizesse aqui. Perfeito. Uma das questões que os clientes acabam pedindo mais e a gente acabou adaptando o nosso cardápio, o nosso portfólio, justamente para atender o finger food. Né? O finger food é aquela coisa a montada da bancada para recepcionar os convidados. Né? Então é como se fosse um carinho que tu dá para o teu convidado quando chega, de ter à disposição uma comida, uma bebida, aguardando o tempo dele. Perfeito. Né? Então ele vai se servindo na medida em que ele vai sentindo necessidade, vai se sentindo mais à vontade. E os canapés e os finger foods são justamente focados para isso. Aqui a gente trouxe 3 bases, né? Basicamente a base de massa podre, né? Que a gente acha com alguns fornecedores, né? Que são os que a gente usa de base de canapés. A vantagem da massa podre, ao invés, por exemplo, da massa folhada, é que tu consegue manter a mesma textura dessas bases por muito mais tempo. Perfeito, então, tu tem um coquetel de 1 hora, 1h30, ele vai se manter da mesma forma, seja quente ou seja frio. Ele também é forneável, então tu pode fazer pequenos quiches, pode fazer produtos quentes também dentro dessa mesma base. Aqui a gente trouxe uma ideia, por exemplo, de ao invés de não utilizar aqueles chips mexicanos, né, de milho, que não são tão saudáveis assim, a gente trouxe o pão árabe. Calil conhece bem, né, o pão árabe. Esse é um pão com linho, então é um pão bem nutritivo. Nós encontramos, por exemplo, no Assum, eu faço questão de falar no Assum, porque é nosso companheiro aqui do programa, né? E lá nós temos esses produtos, esses pães árabes, e o pão pita, né? E esse pão é muito simples, tem o pão tradicional, de hoje nós temos integral e temos de linho. E eu tenho o hábito há muitos anos, quando fazemos comida árabe, eu também cortar, né, e torrar, que é muito rápido, 5 minutos de forno da torrada. Tem que cuidar até para não passar. Cuidar para não passar, exatamente. É uma beleza e tu sem nós combinarmos, ele veio aqui, não está me puxando o saco, não. Não. Foi. E aí, além de ter a crocância e o sabor do próprio pão árabe, ele pode ser utilizado, por exemplo, para opções de comida mexicana. A gente trouxe aqui, por exemplo, um guacamole. A gente colocou como guacamole natalino porque, coincidentemente, ele tem as cores do Natal, né? Claro. O verde, vermelho. Isso. E aí tem um sabor e uma refrescância que é muito interessante para o verão. Aqui o nosso Natal é no verão, então a gente aproveita justamente para... É um hábito que a gente adquiriu, sempre ter nossas comidas voltadas para o inverno, e nós estamos nos trópicos, né? Então vocês veem aqui, por exemplo, um guacamole, que é muito simples de fazer. Aqui a gente usou o avocado, que ele é mais fácil de manuseio também em relação à quantidade. Se você tem poucos convidados, né, tem condição, por exemplo, de fazer em pequena quantidade e não ter desperdício também em relação aos alimentos. Para o nosso espectador, nós vamos fazer esse guacamole com avocado. Se não encontrarem também, peguem o abacate normal, que é um pouco mais macio, ele é um pouco menos consistente, né? E tomate.
Né? E qual é o tempero? Exatamente. Põe algum limão? A gente bota um limão siciliano e o limão Tahiti. Isso. E uma dica para quem quiser, quem gosta de guacamole, mas acha que ele pode ficar um pouco simples, a gente utiliza também o presunto Parma, Sim, que misturado. combina muito bem com o guacamole. Então a gente pode ter a opção do guacamole também com presunto Parma, que combina muito Eu bem. nunca pensei, hein? Eu gosto de Muito misturar bem. o Parma com tantas coisas. Ele se adapta tanto, Porque né? o presunto Parma ele combina muito com os cítricos, né? Isso. Então, Olha e que fica beleza. muito bacana. Que dica legal, ó. Fica bem bonito. Olha que dica, põe aí, que Pode dica ser legal. uma ideia também para alguns canapés. Perfeito. A gente trouxe algumas bases também de pão italiano que podem servir para brusquetas, né? As brusquetas são muito utilizadas. A gente recomenda um pão de fermentação natural. A né? brusqueta tu costuma colocar um pouco antes de servir e antes de fazê-la, colocar ela dá uma leve torradinha para ficar aquela torradinha. É a brusqueta legítima, né? Sim, perfeito. Tá certo. Ela também comporta também esse tipo de recheio frio e quente também. Aqui a gente trouxe, por exemplo, o queijo gorgonzola, né? O gorgonzola que é muito utilizado, né? Também. A gente pode utilizar Nossos pratos, vamos fazendo uma bancada aí. o tomate cereja, né? Então são todos os elementos também que são fáceis de, por exemplo, não tive tempo para ir no supermercado fazer uma grande compra de Natal, mas rapidamente consegue formar uma entrada, que a gente garde-manger rápido, né? Aqui a gente trouxe algumas ervas, né, que compõem aqui o manjericão, que é muito gostoso também. Pode ser utilizado para brusquetas. E, obviamente, depois de aquecido, esse queijo derrete, ele transforma a consistência tanto do recheio quanto do pão. No intervalo aqui nós vamos acender o fogo, pegar teu pão italiano, fazer umas brusquetinhas aí e vamos servir para nós mesmos, né? Torradinho. Não, sem dúvida. Uma dica depois de assada essas brusquetas, o limão siciliano ele combina muito bem dentro da composição. Sim. Porque geralmente a brusqueta vai alguns produtos mais salgados, né, como o queijo. Então o limão ele dá uma suavidade e também ajuda no paladar, porque a brusqueta dificilmente tu vai colocar acidez nela. Então, para a gente atingir o máximo da experiência, a gente sempre tenta utilizar o limão siciliano, que é um limão mais aromático. Pode ser a raspa da casca, que também é interessante, ou o próprio suco, que também é muito gostoso. Os italianos, na verdade, eles usam basicamente a casca. Né? Eles dizem que o interior não se utiliza. É verdade, máximo para suco. Sim, exatamente. Máximo para suco, é verdade. Eles usam aquela... Quando tem prato italiano, né? Com as raspas, né? Aqui a gente também trouxe outros elementos, o mascarpone caseiro, né? Muita gente não tem tempo, né, Calil, de colocar o leite para descansar junto com o limão, deixar coalhar de um dia para o outro. A gente sabe que é demorado, né? Claro. Então a gente fez uma pasta aqui com ricota. A ricota é muito versátil. Tu pode fazer patês, tu pode fazer base de molhos de queijo. Tu pode utilizar, por exemplo... Tu fizesse o mascarpone misturado com a ricota? É um mascarpone com a base da ricota. A ricota, creme de leite, o azeite de oliva. A gente está usando aqui um azeite de oliva mais frutado. Perfeito. Né? E aí a gente pode refogar ele ou não, utilizar ele frio mesmo. Fica interessante. E ele é rápido de fazer, então tu pega esses ingredientes frescos mesmo, processa eles e ele serve como uma pasta, uma entrada, né? Uma base para tu utilizares até na composição dos teus canapés. Dos canapés, né? E como ele é muito neutro, também tu pode colocar eventualmente qualquer outro elemento para dar sabor, né? O próprio gorgonzola ele serve para isso. A gente trouxe algumas alcaparras também que podem compor. Nós vamos montar isso aí durante o programa, a gente vai montando, vamos fazer uma exposição aqui. Tu não tem ideia, né? Tu não tem ideia. Quando a gente faz um programa agradável como tu estás fazendo para nós agora, proporcionando, né? O pessoal aqui da televisão,
né? Eles já ficam de não, olho. ficam de olho que ficam fazendo. 10 minutos antes de terminar o programa tem fila aqui, já tem o Cadu já está pedindo uma molezinha ali dentro, né? O Beto, antes de ir para outro programa, já põe embaixo do braço, sai correndo. É assim, a equipe é forte, né? Não que o Cadu seja da equipe, o Cadu é do manda-chuva aqui, mas ele por não ser manda-chuva, ele vai fazendo essa história toda em cima de nós aqui. Certo. E, Calil, é interessante falar também que muita gente tem problema com glúten e lactose. Perfeito. Né? Então, hoje a gente tem um sem número aí de clientes que a gente tem que realmente cuidar. Principalmente o glúten, ele contamina, né, outros utensílios. Claro, deixa eu te perguntar, quando tu está tratando de eventos aí, é uma preocupação constante, né? Sim. Pra saber. Sem dúvida. Não, e é complicado, tem que criar, tem que ser inventivo para no mesmo evento tu trabalhar com esses públicos diferentes. Eu eu fiz referência ao glúten, agora nós fizemos referência ao glúten, eu tenho uma história maravilhosa de um chefe que tratou um evento de, vamos dizer assim, a dona do evento, e disse para ele assim, olha, eu quero fazer uma festa maravilhosa, formatura da minha filha, mas os frutos do mar eu sou alérgica. Ele entendeu que ela gostava de frutos do mar, então preparou, caprichou nos frutos do mar. Sim, então, imagino. E a mesma coisa do glúten, tem que se perguntar, né? Sim, tem que se perguntar, tem que tomar cuidado. E com a lactose também. E não é só lactose, lactose, às vezes é a caseína, né? São outros que inclusive não tem nem como, tu tem que excluir totalmente. Totalmente. Mas a gente tem opções, por exemplo, outras bases que a gente pode utilizar, como as parrillas, elas estão muito na moda e a gente vê aqueles pimentões com aqueles queijos, provolones e tudo. O pimentão, hoje, através dos orgânicos, né, a gente tem opções de mini berinjela, mini pimentão e eles servem. Eu acho maravilhoso. E eles servem exatamente como também canapesa. Se tu abrir o pimentão esse pequenininho, ele vai te dar a opção, por exemplo, de tu rechear ele. Rechear e fornear. Então, outra opção que pode ser utilizada como base para qualquer tipo de alimento que tu coloque de entrada, que também é interessante, deixa colorido, saboroso. Acho que é uma forma bem interessante também de trabalhar. No decorrer do programa, tu vai montar esse pimentãozinho assim? Montar, eu fiz há pouco, no começo do bloco, eu fiz referência ao Assum. Esses dias eu passei esse fim de semana, eu passei ali no Assum da Plínio Brasil Milano, que é uma loja maravilhosa, e comprei esses mini produtos, tinha esses mini pimentões, fiz umas experiências de forno com eles, maravilhosas. Eu faço questão de fazer referência, eu gosto de pesquisar essas coisas. Pô, tu tá fazendo coisas, tá trazendo aqui produtos que são efetivamente, aqui ó, tá dentro desse contexto que nós estamos tratando aqui. Pessoal, o Alessandro é tão agradável a conversa com ele e a simplicidade da explicação que nós estamos terminando mais um bloco, nós voltamos em seguida. O Estúdio 5 da RDC TV está com o Gourmet na TV, o chefe Alessandro, trazendo uns acepipes de Natal para a gente começar os trabalhos da ceia natalina. Muito interessante, vocês viram a simplicidade, rapidez e facilidade com que o chefe preparou. Só quero fazer referência que, em função do tempo do programa, como em tempo real, o Alessandro trouxe o guacamole já cortado e só preparou aqui para nós. Ele me enganou, eu estava conversando outra coisa no intervalo com a Fernanda, e ele, que é a nossa produtora, e ele já foi misturando o mascarpone aqui, que ficou na textura. Isso. Como é que é? Vamos ver se... basicamente, a gente coloca o queijo ricota, né? A gente coloca a nata. A nata eu prefiro até, Calil, ao invés do creme de leite. Sim. Porque a nata, ela é mais natural e ela transforma também o alimento sem aquela coisa leitosa. Porque ele tem um índice de gordura um pouco maior.
a consistência ela fica muito mais bacana. Eu recomendo como o Alessandro está falando na nata, fez referência específica à nata, né? Eu sempre recomendo que a gente procure uma nata de boa qualidade, né? Não é a mesma coisa que mussarela. Vamos comprar mussarela boa, não vamos comprar meia mussarela, né? Assim por diante. É verdade. Para poder fazer essa textura que ele está nos mostrando aqui nos canapés. Isso, aqui, por exemplo, a gente está recheando os canapés, bem que é super simples. Esse tempero desse mascarpone caseiro também fica a critério de cada um em casa também, de colocar os elementos, as ervas que também gostarem. Pode vamos dizer assim, incrementar, né? Incrementar, exatamente, um azeite de oliva diferente. Aqui a gente trouxe uma versão também, Calil, que a gente estava falando do glúten, da lactose. Perfeito. E também tem a questão do chocolate, né? Falar em chocolate. Muita gente adora chocolate, mas no Natal não tem chocolate, né? Agora inventaram chocotões. Falar em chocolate, só fazer um intervalo aqui. Nós estamos com a tua filha aqui, a Valentina, né? A Valentina, que é uma Miss, né? É uma Miss já desde já, a Valentina, né? Olha aí a Valentina na tela, olha lá a Valentina. Hein? Que coisa linda essa guria. A Valentina, eu sei que ela é meia craque nesse negócio de chocolate, né? Ela adora. Ela vai pra cozinha? Sim, ela faz os cupcakes, faz brownie, palha italiana, então ela é apaixonada. É mesmo? Ela come mais do que é mesmo? Dá para os outros. É com ela a palha italiana. Então, aqui a Valentina já devia ter vindo para a bancada com o Dom, já devia ter trazido os preparos dela, pelo menos para fazer para nós, para demonstrar. Vai ficar nos devendo essa aí, né? Para a próxima. Então, um dos recheios, obviamente, tem inúmeros, né? A gente pode fazer de bacalhau, de anchovas, tomate seco. Todos esses recheios a gente tem, é muito comum se ver em alguns eventos. Mas a gente preferiu trazer um diferente que a gente lembra o chocolate, né? Existem várias qualidades, na verdade, desse fruto que é a tâmara. É um fruto muito comum que a gente vê em mesas de Natal, mas as pessoas não são atraídas muito por essa fruta seca. É gozado, né? E a gente tem, por exemplo, no mercado público e nos supermercados, opções de tâmaras diferentes, né? Aqui a gente trouxe, por exemplo, um combinado de tâmara com morango, aonde a tâmara faz o papel num chocolate muito suave. Que coisa, né? Então, a gente colocando, por exemplo, numa base de mascarpone neutra e num canapé, fica uma composição bonita, né? Saborosa a tâmara e agridoce. Então a gente poderia... Tâmara... Exatamente. E ainda a gente pode colocar aqui na nossa mesinha de ervas um hortelã. Olha que beleza, olha que diversificação de sabor, hein? E vai se tornar muito mais atrativo na mesa também para quem vou confessar para vocês que eu estava aqui na bancada antes do programa, quando o Alessandro começou a fazer o mise en place aqui, eu estava olhando aquele morango. Eu não olhei de perto, para não me envolver, senão o cara tá ali a tela, vocês estão vendo ali a tâmara com o morango. Eu vi que morango feio esse aqui, que tá embaixo ele já tá preto. Já tá preto. Eu olhei de longe e fiquei na minha, mas achei. Agora, além de tu já falasse das minhas origens, além que isso aí também é muito oriental, tâmara, né? E as receitas que tem de tâmara são excelentes, né? Então eu olhei a tâmara e fiquei, já estou louco para. Agora que tu falasse que era a tâmara, eu não vou resistir. Não, sem dúvida. Eu não vou resistir depois no canapé, mas agora eu vou pegar no canapé, mas eu vou pegar uma tâmara com morango aqui, ó. Olha aí. Fica muito bom. Muito bom. O contraste, gostoso, né? Ele realmente faz porque a tâmara é bem doce, até por ser seca, então ela concentra o açúcar. O morango ele já é mais cítrico e esses nossos morangos estão cada vez mais cítricos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aqui a gente fez então a tâmara com morango com a base de mascarpone, o presunto parma gorgonzola e um toque de alcaparras, que eu acho que é interessante também. Aqui mais neutro, estilo um caprese, do manjericão, tomate e a base já de queijo. E aqui a gente trouxe gengibre, damasco e ameixa. Tem coisa mais na moda que isso. Gengibre, damasco e ameixa. Coisa mais e na muito moda. Saboroso. Então, claro. O que é interessante é tu ter dentro da tua opção de acepipes
né, vários sabores diferentes. Então esses sabores eles vão tornando, na verdade, mais atrativa a tua mesa e o pessoal fica bastante tempo aqui só tentando descobrir, né, os valores. Bom, vamos indo, né? Vamos indo. Vamos Agora a gente queria dar uma opção para vocês interessante também da questão do panko, que é uma farinha super versátil. A gente está acostumado, por exemplo, no Natal, de trabalhar com a farinha de mandioca para fazer as farofas. Hoje o panko, o que é a diferença? Tu cozinha de uma forma muito rápida e ele também aceita, por ser neutro, qualquer tipo de recheio que tu queres colocar. Tu quer uma farofa tradicional salgada, tem como fazer. Ou uma farofa tradicional de frutas, também a gente consegue fazer usando o açúcar mascavo, que é um açúcar altamente nutritivo, as frutas secas e o mel, né? No salgado, um pouco de bacon, alho, cebola e as ervas. Coisa, gente. Com a panko, a gente sabe, a panko a gente usava exclusivamente para quando surgiu a panko, né? Sim. Para fazer os empanados. Os empanados. Né? Primeiro a comida japonesa é muito usada, depois das comidas orientais. E a gente fazia basicamente camarão empanado com panko. Até hoje se faz, é maravilhoso, não? Não, sem dúvida. Mas depois tu está trazendo uma diversificação para a atividade. Vamos fazer isso, né? Vamos sim. A gente pode fazer essas duas opções. A gente aqui, pode utilizar aqui essa do meio. Essa do meio que é forte, hein? Isso, olha aí. Tá. A gente pode utilizar o azeite de oliva. Muitos falam que ele acaba se tornando saturado, mas se tu utilizares sem altas temperaturas, né, usar rapidamente o preparo, ele não vai trazer nenhum problema, sem né, dúvida. em relação a isso. A bola está contigo. Então tá bom. Aqui então a gente faz primeiro a salgada, né, a base dessa nossa farofa vai ser a base de uma farofa comum, tradicional de farinha de mandioca. Então a gente vai colocar aqui o bacon. Esperar esquentar aqui. Não subimos hoje. Nós não subimos o... Aqui a gente pode ir já fazendo a doce aqui na ponta também. Também é muito simples fazer. Vamos ver aqui. Aí. Enquanto essa aqui vai esquentando, a gente vai fazendo aqui também. Muito utilizado. Nós não fizemos a reversão do ar-condicionado, tá? Por isso que o calor está... A gente pode utilizar também para sobremesas, a panko doce. Panko doce, é bom? Então, eu quero ver o resultado. A gente utiliza para compor com ganaches, com sorvetes. Claro, eu vou virar freguês esse negócio. Estou gostando que a gente tem... Quem não é doceiro, quem tem dificuldade de doce, eu, por exemplo, a minha guru, a Maria Tereza Pessano e a Déia Chan, que são craques nessa área, eu vivo dizendo para ela assim, olha aqui, ó, isso aqui tem que fazer 20 gramas a quilo, 10 gramas, esse troço não dá. Então esse tipo de, com farinha já me agradou, né? Sim. Eu acho que já tá, pra gente que não é metódico nisso aí, né? Eu acho que fica legal. E o bacana, e o segredo, na verdade, das farofas, né, boas, que tu tem que aguardar a queima. Porque a queima é que dá o gosto. Que dá o gosto. E no panko ela quase... agrega, né? Ela é quase instantânea. Como disse, cada um que vem aqui, a gente está sempre aprendendo. E você aprende mesmo, né? Aprende, a gente aprende. Cada evento que a gente faz também, a gente aprende alguma coisa. Claro, né? Porque apesar das receitas elas seguirem um caminho lógico, né? Perfeito. Muitas vezes até bem rígidos. Claro. Cada vez que tu faz um prato, o prato ele é diferente. Algum ingrediente tu coloca mais. Tá certo. Tá certo. Então aqui a gente faz a base do bacon. Existem coisas, né, Calil, que ainda não conseguiram substituir, né? E o bacon é uma delas, né? Eu sempre faço referência aqui, ó, sobre o bacon. Tem uma... Eu acho que o espectador já está até cansado.
Tem na feira que tem, na feira do Olímpico, aos sábados, tem quartas-feiras também ali onde era o estádio do Grêmio, na rótula do Papa ali, tem uma feira livre. Tem a banca que vende embutidos e bacon e queijo, que é a primeira banca lá do lado do estádio, né, uma das primeiras bancas. Ele tem um bacon maravilhoso, que olha aqui, ó, parece até um presunto. É um bacon de lombo, assim, maravilhoso. Então, eu uso sempre, e gosto de usar bacon, acho que não gosto daquelas coisas de americano, só bacon, só não sei o quê, né? Mas o bacon é essencial na culinária. É essencial, né? Ele dá um fundo, ele dá um sabor todo diferente. E é interessante dizer que o bacon, até por uma questão de conservação, ele já vem com sal. Claro. Então, quando a gente coloca bacon, cuidar para não salgar depois demais, né? Aqui no doce, por exemplo, a gente pode, ao invés do bacon, usar as pepitas de girassol. Semente de girassol. Né? Que são umas sementinhas que também dão muito sabor e dão uma crocância também. Dão uma crocância, são muito boas, gente. Eu adoro. Como eu gosto de provar, né, Beto? Mas é bom mesmo. Aqui a gente coloca umas ervas. Eu sou fã de ervas também, eu gosto de usar. E as ervas tem uma coisa engraçada, a gente vai aprendendo a gostar e utilizar, mas tem que ser assim, ó, tem que estar à mão, né, Calil? Não pode... Eu vou contar umas histórias de ervas depois, eu reclamava ontem ao meio-dia, no detalhe com relação às ervas, mas no começo do bloco eu falo sobre esse assunto, e ervas são coisas essenciais na vida da gente. Sim. Nós voltamos em seguida. Está passando rápido o nosso Gourmet na TV de hoje, segunda-feira, programa ao vivo com o chefe Alessandro Kralik, da Petit... Bom Petit Show. O Petit Show de tudo novo. Eu ia dizer que é o nosso pequeno repolho de todos nós, mas não tem importância. Mas um Mon Petit Chou, né? Notre Petit Chou, de todos nós. Né? De qualquer forma, Alessandro, nós íamos fazer com panko a farofa salgada e a farofa doce. Vamos lá. Isso aí. Então aqui a gente iniciou o refogado com bacon, alho, cebola e algumas ervas. Então aqui está a panko, né, que é a base da farinha, a base de pão. A gente coloca rapidamente na frigideira e já vai mexendo. Vocês vão ver que ele vai integrando os ingredientes e ela já vai torrando quase que imediatamente. Então, só tomar o cuidado de não deixar ela, que como a gente está acostumado com a farinha de mandioca, que demora mais tempo, essa aqui é muito rápida. Então, a gente já vai mexendo. Eu estou curioso, porque eu uso a farinha, sempre usei, o espectador também, né, a farinha, a panko para outras finalidades. Sim. Né? E olha que... E até para preencher aves, né? Utilizar para recheio, né? Para o recheio. E olha, Calil, quando a gente vai puxando, ó, no fundo, ela já vai torrando. Isso. E quando a farinha, qualquer farinha vai torrando, ela vai liberando um sabor muito especial. Essa aqui já tem bacon, né? Então não necessariamente precisa botar mais sal. Se quiser colocar sal também não tem problema. Olha a textura dela, que beleza. Ela fica sequinha. Fica sequinha, solta. Você olha aí, vejam vocês, sem manteiga, um pouquinho de óleo, um pouquinho de azeite. De óleo, deu. E ela sendo a base de pão, né? Então ela também absorve muito todos os ingredientes. Então rapidamente ela vai... Estamos fazendo em 2 minutos a gente conseguiu, né? Tá prontinha. Tá pronta, né? Então aqui tá a farofa pronta, salgada. Aqui a gente vai fazer a doce. Nós pegamos o óleo de girassol. O óleo de girassol. O óleo, as pepitas. As pepitas de girassol. Pepitas de girassol para elas deram uma torradinha, né? E é rápida também essa torradinha. Rápida, bem rápida. Até vou tirar do fogo aqui, porque senão nós vamos... Ó. Essa aqui é a nossa farofinha. Tá. E essa aqui é a doce. A gente utiliza o açúcar mascavo, como eu te comentei. Certo. Né? E as frutas secas. Então elas vão caramelizar o fundo. Botasse ameixa, damasco. Ameixa, damasco, mel e um pouquinho de açúcar mascavo.
o açúcar mascavo ele não é tão doce quanto o açúcar refinado e ele também possui outras propriedades, né? Tem fibras. Claro. Hoje, com essa questão da alimentação Pô, funcional... a minha filha, né? a Fernanda, que é o xará da Fernanda, nossa produtora aqui, que as duas são quase piu-piu. Minha filha, nem que a Fernanda vai no churrasco forte, a nossa aqui da RDC. A minha já abandonou. Mas esse negócio aí dessa comida, vamos dizer assim, sem natural quase, é muito boa. Eu estou falando que eu adoro. Sim. Olha que beleza essa farinha doce que está fazendo o chefe Alessandro, né? Então vocês veem que ela aceita farofa. tudo, é quase que nem o risoto, né? Sem Ela aceita tudo. Aceita tudo. O que tu quiseres colocar, tu tens um resultado rápido, né? Consegue colocar a mesa a tempo. Claro. E muito saborosa também. Eu acho que a farinha panko a gente tem tá assim, se adaptando a ela, né, Alessandro? Ah, sim. Porque nós tínhamos como nós A gente já tinha fizemos só uma utilidade hoje a gente que era acaba fazer utilizando. ela fazer o Nos nossos eventos a gente utiliza muito também, como eu estava te comentando, para a finalização dos pratos. Pois não. Hoje se utiliza muito o creme de balsâmico, né? Sim. A gente Pra faz decoração. aquela base, né? Deixa a ponto de bala o açúcar Isso. e coloca o aceto. Claro, muito interessante, mas é bom ter também outros elementos, né? O balsâmico ele dá o doce, quebra o salgado, né? Mas a farofa e a farinha panko ela dá a crocância, que é uma das coisas mais difíceis de ter e de alcançar. Ela lembra também um pouco a questão do alho poró, né? Sim. A palha do alho poró, que é muito utilizada, Isso. também dá essa sensação quando tu vai utilizar um aligô ou um purê, alguma coisa mais pastosa, tu utiliza ele como um coringa ali para dar essa crocância e sabor. Perfeito, né? Perfeito. Então tá pronta. Vocês veem que é muito rápido. Muito rápido, né? Não apagar, né? Podemos apagar. A farofa tá pronta, ela já tá com açúcar na medida, né? É uma farofa doce, pode ser utilizada acompanhando, né, todos os pratos que tiverem também principais, as aves, as carnes. Claro. E é uma opção rápida, fácil para ceias, né? Alessandro, vamos preencher esses nossos pimentões naturais, né? Sim, vamos fazer, naturais. Então mostra vamos ver. A gente utiliza hoje como essa base, né, que a gente trouxe, por exemplo. Vocês veem que fica bem bacana. Se quiser aquecer também, tem como aquecer. Tem como aquecer para ele ficar mais... Ele fica ainda... Destaca mais a doçura, né, do pimentão. Certo. Eu vou me meter aqui também. Vamos fazer um trabalho a quatro mãos. Isso. Só o Alessandro virar craque aqui, eu fico com dor no coração de não ter ajudado. Ó. Isso. Vai ficar uma mesa bonita, ó. E aí, para vocês terem ideia também da potência do panko para finalização, aqui a gente tem as duas opções que a gente montou do guacamole. O guacamole também aceita, na verdade, a finalização do panko. Aqui a gente não tem a crema de balsâmico, mas ele poderia compor também. Como é que seria isso? Conta. E aí a gente coloca a farinha assim, ó, Calil. Ah, olha que legal, olha só. Tia. A gente dá mais uma opção de crisp em cima e mais uma beleza, na verdade, na finalização do prato. Perfeito. Eu achei essa ideia da panko aqui, e agora que tu me trouxesse mais esse negócio aqui, olha... Não tem nem desculpa, né, Não tem nem desculpa, né? Olha aqui, essa de colocar... Fazer farofa, não sabe fazer farofa, não tem nada, é uma moleza. Né? E tem mais, né? Essa do detalhe em cima do guacamole, com essa panko doce aí, panko doce fica bom, né? Fica sim. Então eu achei que nós estamos assim com um espírito natalino da melhor qualidade, chegando lá. Com certeza. Né? Chegando lá. Eu tenho que ter a criatividade do chefe aqui. Sim, isso aí também é uma brincadeira que vocês podem fazer em casa, com as crianças, né? Valentina, vem aqui, Valentina. A Valentina tá aí. Vem. Ela adora também, claro, cuidar o fogão, cuidar as questões cortantes. Faz um canapé para nós aqui. Ó.
escolhe aqui um canapé, esse que o teu pai montou aqui, pra gente... Ela gosta do guacamole. Guacamole, ela vem pra cá. Ó. E é uma forma também, né, Calil, de tu estimular as crianças a comerem outras Claro. coisas que não o fast food, né? Por favor, eu nada contra o fast food, mas nós não podemos ter como hábito. Duas coisas que eu fico batalhando. Eu acho que o fast food é muito bom para a gente resolver, quebrar galho, levar, eventualmente. E é bom também, né? Mas não podemos ter como hábito. É a mesma coisa que não tomar refrigerante, né? E comida industrializada. Olha aqui, olha a Valentina, que talento criativo. Gente. Então vocês podem também pegar as crianças em casa e fazer uma brincadeira no final olha de que semana. beleza, Valentina. Não é só no Natal, né? Não é só no Natal, né? É. Olha aqui, ó. Olha que beleza, Valentina. Viu? Ó, eu acho que... Fazer um happy hour com eles, um piquenique. Isso é muito bacana. Estimula eles a querer também a experimentar coisas novas, né? Vocês veem que a maioria das bases aqui são saudáveis, né? São bases de produtos naturais, sem conservantes. Isso também é interessante, né? Não utilizar processados. Nós temos que fazer essa gastronomia, ela desenvolver e essa ideia. Não que seja, o rigor demais, essas coisas definitivas, elas não são boas, né? Sim, mas a gente ter como hábito ter uma alimentação mais frugal, mais saudável, é sempre bom, né? Esse foi o espírito que o Alessandro trouxe para nós hoje, né? A gente queria começar essa semana antes pré-natalina, já com algumas ideias, vamos dizer assim, inovadoras com relação a ACPIPs, né? E eu fiquei muito satisfeito com a presença da Valentina, que abrilhantou abrilhantou pela beleza, pela simpatia, olha que guriazinha querida. Bom, Alessandro, sucesso ao Mon Petit Choux, né? Obrigado. Eu tenho certeza que o espectador gostou do nosso programa, né? E que nós deixamos uma ideia muito saudável com relação à antessala das jantas natalinas. Até amanhã para vocês. Uma boa noite. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.